Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos aqui mais uma resenha econômica, nosso podcast semanal, que tem o objetivo aí, a missão, na verdade, né, de descomplicar o mercado financeiro aí para você, nosso cliente, nosso amigo, nosso futuro cliente. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui com o Weber, responsável pela área de renda fixa da Siglo, especialista política. E aí, Weber, como tá a semana, como tá o dia aí, tudo certo? Fala, Renato. Fala todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, semana movimentada aí, principalmente na política, né? Algumas decisões importantes, cenário internacional bem agitado, né? Inflação acima do esperado, né? Nada novo sob o sol. Vamos destrinchar aí o que aconteceu e vamos entender aí o contexto do Brasil. Vamos falar da famosa gasolina, que é o assunto da semana aí, né? Então, hoje vai ser no estilo Bebeto Romário em 94 aí, né? Vai ser uma tabelinha, tá? Só eu e o Weber aqui. Hoje a gente está trabalhando em reformular o nosso podcast. Em breve teremos novidades aí, né? Então, o Weber vai ficar responsável por falar um pouquinho de política e eu vou falar sobre mercado financeiro, trazer alguns indicadores que foram divulgados essa semana e a gente vai discutir, obviamente, um pouquinho de geopolítica, já que o cenário dado é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Aproveitando o gancho aí, indicar um documentário, assisti ontem na Netflix, muito legal. O nome do documentário é Winter on Fire, que evidencia o conflito da Ucrânia, o conflito interno na Ucrânia em 2014. O Winter on Fire explica um pouco do que foi aquele conflito e nos ajuda a entender o que a gente está passando agora. Então, vale muito a pena conferir o documentário da Netflix, tá? Então, Winter on Fire vale muito a pena dar uma olhadinha nisso aí. Trago também uma curiosidade: na segunda-feira a gente vai ter uma alteração no horário do pregão aqui no Brasil e voltamos a fechar a bolsa às 17 horas por conta do horário de verão americano, tá? Como o Weber adiantou um pouquinho, vamos entrar agora no mercado financeiro. Essa semana a gente teve aí uma expectativa de continuar as altas nas taxas de juros no mundo e aqui no Brasil não é diferente. A gente está se deparando aí com uma inflação ocasionada principalmente pelos embargos ao governo russo, né? Que é um grande exportador de petróleo no mundo, e a gente viu aí o petróleo passando essa semana de $130 o barril, né? Então realmente avançou muito. Isso deve impactar nos combustíveis, como a gente já viu o preço da bomba da gasolina aí subindo essa semana, de ontem para hoje, inclusive. E como a inflação bate nos combustíveis, vai bater em todos os produtos, porque, né, obviamente, o preço do frete dos produtos vai aumentar, né? Então, essa semana já saiu alguns players de mercado, alguns participantes do mercado revisando suas projeções de Selic para esse ano. Entre eles, o Bank of America já coloca a Selic acima de 13%, em 13,25% já para 2022, assim como o BNP Paribas, um banco e gestora muito forte francesa, que opera aqui no Brasil há mais de 20 anos, também colocou em 13,25%. Já o Bradesco, nosso colega aí, nosso Bradescão, colocou em 12,75, ficou um pouco mais amena essa projeção para o Bradesco, mas todos eles foram unânimes em rever suas projeções para o ano que vem. Até antes desse conflito aí, a gente acreditava que em 2023 a taxa de juros voltaria a cair, diminuiria, chegando inclusive a ficar abaixo, né, dos 2 dígitos, mas a gente viu que essa expectativa aí provavelmente não vai se concretizar e a inflação vai ser persistente, né? Falando um pouquinho aí sobre os dados econômicos que foram divulgados essa semana, né? Na quarta-feira aí a gente teve o único dia de pregão que deu uma respirada, a gente teve uma alta forte de 2,43 na bolsa, mas segunda, terça, quinta e hoje não foi diferente, todos os dias a gente caiu. E vimos o Ibov amargar uma queda de 2,24 essa semana, né? Então, realmente a gente está sofrendo, apesar de a gente ver o Brasil sofrendo muito menos do que lá fora, né?
principalmente por conta da herança que a gente teve no último semestre ali. Então, na quarta-feira, a gente teve a divulgação da produção industrial aí, eu estou falando mensal, tá? Então, fechamento de janeiro ainda, menos 2,4, onde era esperado menos 1,9. Então, a gente teve uma queda aí da produção industrial maior do que a gente imaginava. Na quinta-feira, tivemos o índice de evolução de emprego, o famoso CAGED, né? Onde era esperado 170 mil vagas e foi gerado 155 mil vagas. Outro dado que veio decepcionante aí, né? E na quinta-feira também tivemos a venda do varejo mensal também, que aí sim uma notícia um pouquinho melhor, era esperado uma alta de 0,3% e veio uma alta de 0,8%. Então, as vendas do varejo aí foram um indicador que surpreendeu positivamente, né? E hoje saiu o IPCA esperado, IPCA de fevereiro, desculpa, a 1,01. Era esperado 0,95. Então, vem um pouquinho a mais, principalmente pela essa inflação ocasionada pelo conflito lá no leste europeu, né? E acabou subindo, como a gente falou anteriormente, né? Acabou subindo o preço da gasolina, e isso impacta toda a inflação. A gente vinha observando o IPCA arrefecendo, e a gente falava muito sobre o segundo semestre, que a gente teria um IPCA mais ameno. Claro que a gente não contava com esse conflito armado lá no leste europeu. Então, realmente, a gente vai ter um impacto muito grande aí no IPCA para os próximos períodos, o que a gente vai ver uma taxa de juros ainda maior para conter essa inflação, né? Aí, com o fechamento, a gente tem aqui o Ibov, no dia, a gente estava caindo até o momento que a gente observou 1,7, essa queda já acelerou, tá? 2% e o dólar... agora. Oi, desculpa. 2% agora. Exatamente, acelerou bastante a queda, né? E o dólar, ele vem subindo hoje 1%. No mês, acumula uma queda na bolsa de 1,33, acelerando um pouquinho, como a gente falou, e o dólar aí ainda caindo 2,16 no mês. A gente vê o real se valorizando em frente ao dólar, principalmente por 2 pontos. Muito dinheiro estrangeiro vindo para cá, né, por um custo de oportunidade que a gente tem aqui, um juro real mais interessante, a gente pode destrinchar um pouquinho mais para frente, e principalmente a Rússia é um competidor direto para investimentos estrangeiros. Como a gente vê muito dinheiro saindo da Rússia, um destino muito interessante para esses investidores é o Brasil, né? Então a gente vê esse dólar aí caindo apesar dos conflitos. No mês, então, como eu já falei, no mês a queda Ibov 1,33 e a queda do dólar 2,16 no mês. No year to date, ou seja, desde o primeiro pregão até o momento, a gente tem uma alta na bolsa de 6,44 acumulado e uma queda de 9,75 no dólar, quase 10%, voltando a evidenciar aí a relação inversamente proporcional entre a bolsa e o dólar, que normalmente andam em direções opostas, né? Agora vamos um pouquinho aí falar um pouquinho de política, que tem bastante coisa para a gente destrinchar. O pessoal, os meninos, como a gente gosta de dizer aqui, estão bem preocupados com o preço da gasolina, né, Eber? Vamos ver aí o que eles aprontaram essa semana. É isso aí, depois de muito tempo aí discutindo o projeto de combustíveis, acho que a gente já traz isso aqui no podcast faz pelo menos umas 2 semanas aí. Então ontem, né, na correria ali, né, a Petrobras, segunda-feira começou a notícia de que a nossa gasolina na bomba já estava 50% defasada ante ao preço ante ao dólar e ao preço do barril, né, em dólares, claro, internacional, né? Então, os meninos resolveram acelerar o processo e ontem, no anúncio do reajuste de aproximadamente 19% na gasolina, 25% no diesel, eles, a toque de caixa, aí, aprovaram o primeiro projeto do pacote legislativo para mitigar o preço dos combustíveis, né? É o projeto de lei que modifica a forma de cobrança do ICMS e desonera tributos federais, ou seja, né, vamos mexer aí no ICMS dos governadores
no PIS/PASEP e COFINS do governo federal, né? Então, foi aprovado ontem, vai seguir hoje a sanção previdencial. O presidente falou que ainda hoje ele vai sancionar o projeto para já começar a valer o quanto antes. Com essa aprovação aí, então, o governo federal deixa de arrecadar cerca de 30 centavos no preço da gasolina, o governo estadual também abre mão de 30 centavos, né? Claro, de maneira forçada, inclusive os governadores hoje disseram que vão entrar com recurso contra a decisão, diz que o texto é inconstitucional, então eles não estão aceitando essa desoneração, essa mudança de cálculo do ICMS que vai, claro, prejudicar a arrecadação dos estados, mas também a gente tem que entender o período que a gente vive, né? Então, 30 centavos do governo federal, 30 centavos do governo estadual e 30 centavos para o consumidor. Foi esse exatamente o tom que o presidente adotou. Então, aproximadamente 90 centavos que a gente vai ter de alta aí essa semana da Petrobras, 1/3 para cada responsabilidade aí, já dá uma aliviada, mas claro, não resolve o problema, de toda forma é um aumento, vai bater na inflação, então vamos ver. E tem mais alguns projetos aí, pode surgir aí um fundo de compensação aí no preço do combustível mais para frente. Vamos ver como é que vai ser o andamento das coisas, principalmente dessa guerra, né? Se a gente vê que o petróleo vai acelerar demais, com certeza a gente vai ter que fazer mais alguma coisa aqui dentro do Brasil, né? Então, algumas lideranças partidárias aí não gostaram desses reajustes da Petrobras, né? O Arthur Lira, por exemplo, nosso presidente da Câmara, classificou o aumento como um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer, né? E ao Palácio do Planalto coube aí escalar sua tropa de choque em prol do projeto de lei. Já a proposta sobre a condestabilização, aquele fundo que a gente estava falando, passou para o Senado e não deve tramitar com tanta urgência na Câmara. O governo resiste a ideias que possam induzir reinterpretações sobre a política de preço da estatal, apostando em um programa de subsídio somente na hipótese da guerra entre Rússia e Ucrânia se prolongar, né? Então, basicamente, os nossos meninos estão querendo que o governo já congele o preço ou subsidie mais alguma coisa, e o governo não quer interferir nos preços da Petrobras, né? Eu acho que isso ainda mantém o mercado, né, vamos dizer, no 0-0, mais ou menos aí, né, esse mês, vamos dizer, porque o governo, apesar de ter falado alguma coisa nesse sentido, principalmente na segunda-feira, que a Petrobras caiu bastante quando o presidente falou que essa política não dava, né? Então, agora essa reinterpretação não é bem vista pelo governo, é bem vista pelos meninos lá. Então, nós vamos acompanhar a guerra e, se isso for continuando, a gente vai trazer aqui, né? No ambiente parlamentar, ainda foi derrubado o veto ao programa de refinanciamento das dívidas tributárias das micro e pequenas empresas, né, permitindo que elas renegociem com o fisco em condições mais vantajosas para efeito de permanência no Simples aí, tá? Enquanto agora também nós vimos essa semana o outro assunto que pega são os fertilizantes, né? Aproximadamente 80% dos fertilizantes usados no Brasil são importados, muito grande parte disso aí vem da Rússia ou Ucrânia, né? Então, e existe um projeto de lei para que se autorize a mineração em terras indígenas, pois o calcário, que é uma das principais matérias-primas para praticamente todo fertilizante aí que a gente utiliza no Brasil, nós temos uma riqueza muito grande em calcário, né, em algumas regiões, porém todas essas jazidas, minas, enfim, se encontram em territórios demarcados como indígenas, né? Então a gente, enquanto brasileiros, a gente não pode usar disso que está no nosso território aí, né, por uma demarcação de terras. Então existe um projeto de lei para liberar essa mineração em terras indígenas, né, muitas críticas ao projeto, né, inclusive vem se avolumando essa semana. Então, hoje a Tereza Cristina conseguiu apoio de outros ministros aí, análogos da América do Sul, para levar à ONU, né, para a organização da ONU, a alimentação e a agricultura, né, a FAO, o órgão responsável, né? Então, uma proposta que exclui os fertilizantes das sanções econômicas por guerra e questões geopolíticas, né? Então, o Brasil, via diplomacia, inclusive com a América do Sul, vai tentar
reverter a situação dos fertilizantes, né? Hoje, inclusive, ela lançou um Plano Nacional de Fertilizantes, já pensando em muito desses pontos aí. Então, falando um pouquinho da eleição agora, o Kassab, que é o manda-chuva do PSD, insiste em Eduardo Leite para esfriar a aliança com Lula no primeiro turno, né? E o governador do Rio Grande do Sul deve decidir nas próximas semanas aí se ele vai encarar aí uma candidatura a presidente pelo PSD. E o PDT ofereceu a vaga de vice na chapa do Ciro Gomes ao apresentador da Atena, né, que tinha se lançado como presidenciável, chegou a desistir e agora surge como nome de possível vice ao Ciro Gomes aí. Já o ex-presidente Lula alertou ontem suas bases sobre o clima de já ganhou. Ele defendeu uma colisão ampla, englobando inclusive ex-adversários do PT. E indicou estar próximo de fechar apoio a Alexandre Calil para o governo de Minas Gerais, aí, junto com o PSD, que ele quer trazer o PSD para essa federação aí, nas próximas eleições. E, finalmente, coube ao presidente da República sentenciar o destino político da Tereza Cristina, né? Ela vai ser candidata ao Senado, que estreita ainda mais as opções para vice. Ou vai ser o Braga Neto aí, provavelmente vai ser o preferido aí. Durante a live ontem, o Bolsonaro também antecipou a desincompatibilização de outros 8 ministros. Então, Gilson Machado do Turismo, Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, Damares Alves da Mulher, Família e Direitos Humanos e Flávia Arruda, secretária de Governo, vão lançar suas candidaturas ao Senado. Tarcísio, o Onyx e o João Roma, da Cidadania, serão candidatos, respectivamente, aos governos de São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. E o Marcos Pontes, nosso ministro de Ciência e Tecnologia, vai ser postulante à Câmara Federal, aí, deputado federal por São Paulo. Né? Então, acho que com relação à política foi mais ou menos isso. Vamos ficar de olho o que mais vai acontecer com esses combustíveis. Né? Provavelmente, se o petróleo continuar subindo, semana que vem, aí, com novas sanções para a Rússia. Hoje, inclusive, o nosso mercado estava menos 0,6, menos 0,7, né? E o fim da tarde aí, o Biden anunciou um corte no YouTube a todos os canais estatais e patrocinados pelo governo russo. Então, isso acentuou ainda mais a queda da Bolsa, com medo de que realmente isso se transforme numa terceira guerra mundial, né? Ainda mais que ele falou muito claramente que não quer lutar a terceira guerra mundial dentro da Ucrânia, ou seja, ele vai esperar o Putin avançar além das fronteiras da Ucrânia. Isso, se essa guerra persistir, né, se ele acabar ganhando a Ucrânia, ele vai aguardar para que venha, né, aos limites da OTAN ali, e aí sim está desenhada a terceira guerra mundial, né? Lembrando que agora os islâmicos estão entrando na jogada, né? A gente está vendo alguns islâmicos indo apoiar a Rússia lá na Ucrânia. Então, o clima internacional é muito pesado, muito incerto, e todos os mercados estão com medo. A gente pode ver aí todo o mercado do mundo inteiro nesse mês. Aí a gente pode ver aqui, ó, Brasil menos 1,5%, Estados Unidos menos 3,5%, Nasdaq, que é uma bolsa mais de tecnologia, menos 6,30%, Dow Jones, que é empresas mais robustas, menos 2,60%, Europa menos 5,80%, Londres menos 4%, China menos 4,40%, Bitcoin mesmo, ou menos 11% esse mês. Então, a gente vê todos os mercados com medo e ansiosos pelos próximos capítulos dessa guerra aí. Exatamente, o clima está muito tenso, né? A gente vê as principais lideranças do mundo aí se mobilizando para, inclusive, tentar uma solução diplomática, mas pelo que a gente está vendo, não vai ser esse a solução que vai ser encontrado, né? Então, vai rolar muita coisa ainda. A gente está no, se eu não me engano, 13º dia de conflito. 15º dia. 15º dia, perfeito, obrigado pelo... E a impressão que a gente tem, né, Renato, é que o Putin só está ganhando tempo com esse bando com esse monte de discussão diplomática que não vai para lugar nenhum, ele não muda a sua forma de agir. Eu acho que ele acaba ganhando tempo e pensa, pô, agora ele vai chegar, não vai chegar, não vai, né? Enquanto isso, ele está avançando, está atacando, né? Já está conquistando bastante parte do território, e só falta... Eu acho que a hora que ele conquistar Kiev, né, que não deve estar muito longe, vai ser uma batalha interessante, mas eu acho que isso aí, essas relações, essas discussões diplomáticas e uma tentativa de cessar fogo é tudo
tudo não tem funcionado, é só ganho de tempo mesmo do Putin. A gente vê que as sanções econômicas tiveram pouquíssimo efeito. O único efeito que teve é deixar o Putin ainda mais, né, querer ainda em vez de mais acuar, né, deu mais coragem para ele, né? Exatamente, então, porque e ainda traz um vitimismo, né? Ele fala assim, pô, olha aí o que vocês estão fazendo comigo, tem que continuar atacando. Exatamente. Né? E ele chega até um ponto que dali para trás não dá para voltar mais. Não dá para falar assim, não, me enganei, desculpa aí, Ucrânia, eu vou voltar. Não é assim que funciona. Ele já está dentro do território, inclusive cercando Kiev, né? Ou Kiev, né? Como tu acabou de falar. Então, a gente vê aí que a capital pode cair nos próximos dias. Vai ser um final de semana bem intenso por lá. E realmente a gente tem falado muito de posições defensivas, né? Correr para a renda fixa, que estamos vendo as curvas de juro abrindo, bastante possibilidade de ganho em renda fixa. A gente vê o Brasil como o maior juro real do mundo, então é uma oportunidade muito boa para a gente, né? Mas claramente a gente está num momento muito difícil, muito desafiador, onde a gente vai ter uma inflação mais persistente, essa é a palavra, né? Se há 30, 40 dias atrás a gente falava em o segundo semestre uma inflação arrefecendo, uma inflação voltando à normalidade, e 2023 já com taxa de juro fechando, esse não é mais o cenário, né? O cenário mudou totalmente, e é por isso que é tão difícil ser economista, né? Previsibilidade é só mudar alguma coisa que muda tudo, né? A gente vê um conflito lá na Ucrânia, claro que é muito forte em plantio, né? É muito forte, é o maior produtor de grãos de toda a Europa, então é muito forte a parte de commodities lá, e, né, tendo um conflito lá, vai bater em tudo. A gente já vê aí o milho subindo mais de 50%, o trigo, desculpa, o milho subindo 25%, café subindo aí 20 e tantos, e essa alta nas commodities deve continuar persistente, né? É isso aí, a gente tinha, né, uma perspectiva de maior juros real do mundo aí, mas essa inflação, porque a gente estava vendo a inflação arrefecendo no segundo semestre, né? Mas se ela continuar nessa maneira galopante, com certeza o nosso juros vai ficar muito próximo da inflação, e isso acaba espantando também né, um pouco desse recurso estrangeiro. Então, talvez aí o Banco Central tenha que subir ainda mais a Selic, a gente não sabe qual que vai ser a postura. Eu acho que a próxima reunião do BC vai ser muito importante para a gente ver como é que o Banco Central está vendo, inclusive, esse conflito, né? Porque a gente vê que vai trazer muita inflação. E se continuar tudo do jeito que está, essa história de maior juro real do mundo aí vai cair por terra, porque a inflação realmente vai alcançar a Selic, né? A gente está vendo, inclusive, talvez até um corte de Selic no fim do ano, que já deve estar descartado por praticamente todos os analistas aí. Então, ano que vem a gente pode ter ainda mais altas, né? Se essa guerra se estender, imagina se estende por 2, 3, 4 anos, nós não podemos fazer plano aí, né, para juros baixos tão cedo sem ter essa definição de guerra. O alerta é, cuidar com pré-fixado, né? É algo que a gente vem falando há um tempo. Aquele pré-fixado de 5, 6 anos para frente não é a posição de colocar na carteira agora. Vale muito mais pegar um pós-fixado ou um pré-fixado curto, que daí a gente tem um pouco mais de previsibilidade, mas tem que cuidar muito com essas posições. Então, mais para se garantir em alguma coisa, né? Porque a tendência é ele chegar junto com a Selic no vencimento, né? Então, perfeito. É isso aí. Tem que tomar muito cuidado com essas taxas pré aí. Continuando aqui, a gente tem... na semana passada a gente não teve o podcast, né? A gente tá, como eu falei no início do programa aqui, a gente está reformulando como a gente vai desenvolver isso daí. Inclusive, se tiverem alguma sugestão, por favor, pode deixar nos comentários do YouTube ou entre em contato com a nossa equipe. Porém, eu trago aqui o acerto do Ibov. O Weber acertou na semana passada, né? Então... retrasado, então. Exatamente, retrasada com o resultado da semana passada. Tu tinha chutado 113 mil pontos e fechou em 113 e 141. Então, por 140 pontos, tu não crava aí. E a gente pode ir para os chutes da semana que vem. Quer ir primeiro aí, Eber? Eu vou chutar no 110.
110. Hoje a gente está fechando aí a 111.628? Isso. Isso, né? Isso. Então está chutando 110 pontos, aí uma queda de 1.600 pontos. Eu vou chutar, então, 109.200. Eu estou mais pessimista, eu acho que o Putin deve estar frustrado que ele não conseguiu dominar a Ucrânia e ele deve acelerar isso daí. Inclusive, como tu bem falou, aí teve um exército do Oriente ali, né, do meio árabe, que se juntou com... Do Afeganistão, o pessoal da Síria, do Iraque ali, que foi muito atacado pelos Estados Unidos, né? Aí entra uma guerra de discussões, quem estava certo, quem estava errado, mas os Estados Unidos já interviu naquelas áreas e agora parece que o pessoal está querendo cobrar a conta. Exatamente. Então vai ter um reforço muito forte, o exército russo, né? Assim como também os aliados estão se mobilizando, não oficialmente ainda, mas estão se mobilizando para estar ajudando a Ucrânia nas defesas aí. Então eu acho que esse conflito vai se intensificar para a semana que vem e eu vou chutar ali no 109.300, eu falei, né? 200. 109, isso. Então eu fiquei em 109.200 e você 110 mil, é isso? Então, fechando aí o nosso podcast, né, pessoal? Hoje, como curiosidade, eu trouxe o Winter on Fire, que é o documentário da Netflix, vale muito a pena assistir, porque muitas vezes tem muita gente dando opinião sem entender o conflito por completo, e isso daí começou muito lá atrás, muito antes, inclusive, do Covid. Então, vale a pena dar uma olhada nesse documentário aí para ter um pouquinho mais de informação. Vamos às considerações finais aí, Eber, para fechar, por favor. É isso aí, pessoal. Muito bom fim de semana a todos. Vamos ficar de olho nessa guerra aí. Todo cuidado é pouco agora na hora de alocar nossos recursos, né? Muito risco no mapa. Então, se forem fazer movimentos bruscos aí, consultem um dos assessores aí para a gente ter uma segunda opinião, às vezes, né, do que fazer com o nosso dinheiro aí. Consulta assessor para a gente deixar mais claros os riscos e oportunidades que a gente tem nesse cenário aí. Perfeito. E sempre lembrando, né, que é nesses momentos, principalmente, que a assessoria aparece, né? A gente tem ferramentas para se proteger, a gente tem produtos para se proteger e a gente está aqui para ajudar. Então, né, por que não a ajuda de um profissional? A equipe toda da Siglo está à disposição e precisando, né, só chamar, seja no YouTube, no Instagram, em qualquer mídia ou até mesmo no WhatsApp dos assessores aí que a gente tem uma comunicação bem aberta com os nossos clientes. Uma boa noite, bom dia, né? Dependendo da hora que você está vendo. Um ótimo final de semana e vamos aos ganhos.